bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior e hoje a gente vai continuar aí o nosso curso de bioquímica que vai servir para o pessoal que está pagando tanto a bioquímica básica ali em nível de faculdade, como também vai servir para o pessoal que está estudando bioquímica para o Enem. Então eu vou deixar aqui para vocês o link, tá, da playlist para que vocês vejam as aulas anteriores, assim como também a resolução de questões que eu já fiz aí para vocês, tá certo? Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e se sintam muito bem-vindos aí no meu canal. Então vamos começar a nossa discussão sobre carboidratos, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que os carboidratos, eles vão se caracterizar por serem macromoléculas, né? Então, eles são moléculas de tamanho muito grande quando a gente compara, por exemplo, a os sais minerais, que são já pequeninos, né? São micromoléculas, são micronutrientes. Então, os carboidratos, assim como também lipídios e proteínas, eles são considerados macronutrientes porque são compostos aí por moléculas grandes. Ademais, gente, esses carboidratos, eles são considerados as biomoléculas que são mais abundantes na Terra. Então, nós vamos ter presença de vários tipos de biomoléculas, entretanto, os carboidratos são aqueles mais comumente encontrados. E aí, durante a aula, eu vou estar trazendo alguns exemplos, para que vocês possam compreender um pouquinho sobre isso. Só que, agora, a gente tem que entender que eu posso chamar esses compostos de carboidratos, ou eu posso chamar também, ó, de açúcares, sacarídeos, glicídios e hidratos de carbono. Então, a gente vai ter aí diferentes, né, situações para poder nomear esses carboidratos. E aí, os carboidratos eles vão ter duas funções principais. Eles podem ter tanto função estrutural, como também função energética. Quando a gente pensa em função estrutural, a gente está pensando que eles vão fazer parte de algum tipo de estrutura, seja para dar resistência, seja para dar o formato. Um exemplo que a gente vai ter é justamente a celulose. A celulose ela vai estar presente, por exemplo, na parede celular das células vegetais. E é muito importante para conferir resistência e o formato também daquela célula, tá certo, pessoal? Enquanto que outro exemplo de carboidrato com função estrutural seria a quitina, que está presente aí no exoesqueleto, né, de alguns tipos de insetos, assim como também ela vai estar presente na composição da membrana celular dos fungos, o que também vai conferir ali uma certa resistência a essa membrana. Uma outra situação, né, uma outra função que esse carboidrato ele pode apresentar é de ter essa função energética. E o que é que vai ser essa função energética? É justamente quando a gente utiliza, né, aquela molécula biológica para produzir energia, para a gente conseguir desenvolver as nossas atividades do dia a dia. Então, sempre que a gente quebra essas moléculas de carboidrato, a gente vai ter a produção, a liberação de energia, o que vai permitir com que a gente possa, por exemplo, andar, conversar, falar, né, entre outras atividades do nosso dia a dia. E aí, um exemplo seria a glicose, que ela vai ser quebrada durante a respiração celular para poder produzir o famosíssimo, né, ATP. A, desculpando aí a letra, tá, pessoal? O famosíssimo ATP, que é o trifosfato de adenosina, ou também chamado de adenosina trifosfato, que é justamente a nossa moeda energética, né? O ATP ele é utilizado aí para a gente poder desenvolver vários tipos de atividades e está associado justamente àquele tipo de transporte que a gente chama de transporte ativo, que é o transporte em que eu vou fazer a utilização aí do ATP. E aí, esses carboidratos, né, eles vão ter várias funções. Então, eles podem, por exemplo, servir para permitir a lubrificação das articulações. Então, nas articulações, nós vamos ter líquidos, né, que são importantes para permitir esse processo de lubrificação. Então, na composição dos mesmos, nós vamos encontrar o carboidrato, tá? Vamos ter também a questão do reconhecimento e adesão intercelular. Então, os carboidratos, eles vão ser importantes porque eles vão permitir com que, por exemplo, as células de defesa do meu corpo consigam identificar carboidratos de micro-organismos, carboidratos de organismos que não pertencem ao nosso corpo, como bactérias e fungos. Então,
Esse reconhecimento que as nossas células fazem contribui, por exemplo, para que a gente consiga ali se defender contra esses patógenos, tá? Além disso, esses carboidratos eles também podem ser encontrados como glicoconjugados. Então, o glico, a gente lembra da glicose, né? A gente lembra de carboidrato. E conjugado seria justamente eu unir, né, alguma coisa. Ou seja, esses carboidratos eles podem ser encontrados sozinhos, tá? Mas também associados a proteínas ou ainda a lipídios, que nós iremos falar sobre proteínas e lipídios nas próximas aulas do curso de bioquímica. E aí, uma questão muito importante, né? Para a galera aí que está se preparando para o Enem, principalmente, né? Tem que entender essa diferenciação da classificação dos carboidratos. Então, a gente vai ter vários tipos de classificações. A primeira que eu trouxe para vocês é a classificação que vai levar em consideração a questão química, tá? Então, os carboidratos, eles podem ser chamados de polidroxaldeídos ou polidroxcetonas, tá certo? Então, vamos entender primeiro o polidrox. Polidrox, pessoal, porque eles vão ter muita presença do grupo OH, tá? Então, geralmente, eles vão ter ali vários OHs na composição deles. E a gente chama esse OH de hidroxila, né? Então, por isso que vai ser poli de vários de hidroxila. E aí, eu posso ter tanto a presença do grupamento funcional aldeído, ou eu posso ter a presença do grupamento funcional cetona. Uma coisa que ambos têm em comum é a presença do que eu chamo de carbonila, que é o C, que é o carbono, no caso, né, ligado duplamente ao oxigênio. Então, isso aqui, gente, é uma carbonila, tá? Vou desenhar duas aqui para que vocês consigam entender o que eu quero fazer. Então, aqui são duas carbonilas. Então, tanto aldeído como cetona, quimicamente, eles vão ser caracterizados pela presença dessa carbonila. Como é que eu vou conseguir diferenciar, professor? A gente vai diferenciar, pessoal, pelo fato de que a carbonila, quando ela é cetona, ela vai estar caracterizada ali quimicamente entre dois carbonos. Então, tem a carbonila e o carbono da carbonila vai estar ligado a outros dois carbonos. Então, sempre que eu tiver isso aqui, eu vou ter cetona. Um exemplo aqui, ó, a dihidroxicetona, né? Que eu vou ter aqui justamente o carbono, a carbonila, né? E esse carbono da carbonila vai estar ligado a esse carbono daqui e a esse carbono daqui. Então, isso vai caracterizar um grupamento cetona. Já o aldeído, não. O aldeído, nesse caso, o carbono do aldeído, ele vai estar ligado a um hidrogênio e vai estar ligado a outro carbono, tá? Então, para ser um aldeído, eu vou ter que ter a carbonila, que é o C-O, ligado a um hidrogênio e ligado a outro carbono, né? Permitindo com que o carbono ele tenha as suas quatro ligaçõezinhas. Um exemplo que a gente vai ter aqui vai ser o gliceraldeído. Então, vejam só. Eu vou ter aqui a carbonila. Essa carbonila vai estar ligada ao hidrogênio, que vai estar ligado a um outro, e o mesmo carbono da carbonila vai estar ligado a um outro carbono. A gente consegue perceber que isso aqui é um aldeído. Então é importante a gente saber o que é uma cetona, tá? Vou puxar a setinha aqui para vocês, ó, a cetona, e o aldeído. Então isso aqui vai ajudar vocês tanto no estudo da bioquímica, né, como também no estudo da química orgânica, que de vez em quando cai ali, né, uma questãozinha de Enem, vestibulares, pedindo aí para vocês identificarem quais são as funções que estão presentes ali na molécula específica. E aí, os carboidratos eles vão ter uma fórmula molecular, né, específica, que seria o CH2ON. Então, esse N seria justamente, né, a quantidade de repetições que a gente teria aqui dessa molécula específica, tá? Vai ser, no caso, pessoal, o que a gente chama de fórmula reduzida, né? E aí, por exemplo, se o N fosse 2, se o N fosse 2, eu teria dois carbonos, né? Como eu tenho hidrogênio, dois hidrogênios, 2 vezes 2 seriam 4 hidrogênios. E como eu tenho um oxigênio, 2 vezes um é 2 oxigênios.
Então, esse N ele vai determinar aí a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio que nós teremos ali na composição desse carboidrato. Uma outra situação em que a gente pode classificar, né, esses carboidratos é em relação ao número de carbonos que eles apresentam. Então, a gente vai ter que contar carbono, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2, 3 carbonos na cadeia principal. Professor, como é que eu vou saber qual que é a cadeia principal? Vocês vão ver em qual cadeia que está o grupamento funcional. Por exemplo, esse aqui está ligado a esse carbono, o grupamento funcional, né? Que seria o aldeído. Então, desse carbono, eu vou me nortear quantos carbonos eu vou ter naquela cadeia principal. E a cadeia principal, além de levar em consideração o grupamento funcional, eu também vou levar em consideração a cadeia que tiver mais carbonos. Então, se eu tiver duas situações aqui, né, tipo duas ramificações, eu sempre vou pegar a ramificação que vai estar maior. Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês para tentar consolidar esse conhecimento, né? Tenta aqui vai ter a classificação pelo número de carbonos. Então, nós vamos ter aqui, ó, quando a gente tem 3 carbonos, como que eu mostrei para vocês, nós vamos ter as trioses, né? Tri, de 3, e oses, vão se referir a açúcares, tá? Carboidratos. Então, aqui 4 carbonos, tetroses. Então, tetra, né, de 4. 5 carbonos, pentoses. Penta de 5. 6 carbonos, hexose. E assim por diante, tá certo? E aqui, ó, nós temos uma outra classificação. Que essa classificação ela também vai levar em consideração a quantidade de carbonos. Só que ela irá permitir a gente classificar esses carboidratos em monossacarídeos, disacarídeos e também polissacarídeos, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, os monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles são aqueles em que eles podem apresentar de 3 a 7 carbonos na sua composição química. Então, vamos aqui para baixo para a gente classificar isso aqui, ó. Esse aqui tem 2, 3 carbonos. Esse aqui tem 2, 3 carbonos. Então, como tem 2, 3 carbonos em cada um, eu vou ter uma triose, né? Porque eu vou ter 3 carbonos. Além disso, eu posso classificar como cetona ou como aldeído. Esse primeiro vai ser aldeído justamente por quê? Porque eu vou ter o carbono ligado duplamente ao oxigênio, ou seja, eu vou ter a carbonila, né, pessoal? Eu vou ter esse carbono da carbonila ligado a um hidrogênio e ainda eu vou ter esse carbono da carbonila ligado a um outro carbono, o que vai caracterizar para a gente ali um aldeído. Outro detalhe importante, o aldeído, a gente sempre vai encontrar ele nas extremidades. A gente nunca vai encontrar um aldeído desse tipo no meio da molécula, digamos assim, tá? Como vocês vão ver nos exemplos. Nós temos também o dihidroxicetona, né? Que nesse caso aqui vai ser uma acetona. Por quê, professor? Porque eu vou ter o carbono ligado duplamente ao oxigênio, que é a nossa carbonila, e entre o carbono dessa carbonila vai estar ligado em outros 2 carbonos, né? O que vão caracterizar aqui para a gente justamente o grupamento cetona. Então, a gente vai ter um polidroxaldeído aqui, e nesse outro caso, um polidroxicetona, tá certo? Daí nós podemos ter outras situações, né? Nós podemos ter pentose, hexose e heptose pelo número de carbonos. Então, aqui o primeiro, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6, eu vou ter uma hexose. Como o carbono da carbonila está ligado a um hidrogênio e a um carbono, eu vou ter um grupo aldeído, tá? Então vai ser um polidroxaldeído aqui, tá certo? Neste outro caso, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter mais uma hexose, tá? E aí, vai ser aldeído ou vai ser cetona? Vamos analisar. Primeiro encontrei o carbono, que está ligado duplamente aqui a carbono. Desculpa, o carbono que está ligado duplamente ao oxigênio, né, formando a carbonila. E esse carbono está ligado entre outros 2 carbonos, o que caracteriza quem, pessoal? O grupamento cetona. Então, eu vou ter aqui um polidroxicetona, tá? Já nesse outro caso aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonozinhos. Então, se eu vou ter 5 carbonos, eu vou ter uma pentose, tá certo?
E essa pentose, ela vai ser cetona ou vai ser aldeído? Vamos verificar, né? Primeiro, localizo o carbono da carbonila. Depois, vejo com quem esse carbono está ligado. Então, ele está ligado a um hidrogênio e está ligado a um outro carbono. Então, vai ser um aldeído. E nesse outro caso aqui, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco. Então, também vou ter cinco carbonos. Então, vai ser uma outra pentose. E vamos saber agora se é aldeído ou se é cetona. Então, localizo o carbono da carbonila e vejo com quem esse carbono da carbonila está ligado. Então, hidrogênio, né, e carbono. Então, vai ser também um aldeído, esse caso, tá certo? Então, pessoal, é muito importante que a gente consiga determinar essa classificação. Caso vocês não tenham entendido, eu recomendo que vocês voltem um pouquinho, porque a gente vai, de vez em quando, falar aí sobre esse termo, e é legal que esteja na cabeça de todo mundo essa diferenciação. Aqui eu trouxe um exercício para vocês, para a gente tentar justamente caracterizar, né? Para a gente tentar treinar aquilo que eu tinha falado para vocês. Então, a gente vai fazer duas coisas aqui. A gente vai ver se tem aldeído ou se tem cetona, e a gente vai ver se vai ser triose, tetrose, pentose, é, heptose, né? A gente vai ver qual classificação a gente vai encontrar aqui. Então, vamos lá. Ó. Um, dois, três carbonos. Se eu tenho três carbonos, eu vou ter uma triose. Então, primeiro é uma triose, tá certo? Depois, eu vou ver qual que vai ser. Se vai ser polidroxaldeído ou polidroxicetona. Como que faz, professor? Primeiro eu localizo, né, o carbono da carbonila e depois vejo com quem ele está ligado. Então ele vai estar ligado entre dois carbonos, né? Então ele vai ser uma cetona. Então carbono e carbono. Já aqui ó, tá um pouquinho diferente, né? Porque não tá os carbonos abertos para a gente. Então, cada pontinha dessa, gente, cada situaçãozinha dessa aqui, ó, que não está mostrando, porque realmente não precisa mostrar, é um carbono. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro. Né? Então, vai ser uma tetrose. Eu tenho quatro. Agora, vamos ver se vai ser aldeído ou se vai ser cetona. Então, vamos lá. Eu vou ter o carbono da carbonila, que vai ser esse aqui, né? E esse carbono da carbonila vai estar ligado a um hidrogênio e a outro carbono. Então, eu vou ter um polidroxaldeído, nesse caso aqui, né? Já nesse outro aqui, vamos ver quantos tem. Carbono tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, nesse caso aqui, eu vou ter somente cinco, né? Se eu tenho cinco, eu vou ter uma pentose, tá? E vamos agora ver se ele vai ser polidroxaldeído ou se ele vai ser polidroxicetona. Quando a gente para dar uma analisada, a gente vê que aqui eu vou ter o carbono da carbonila, e que ele vai estar ligado a um hidrogênio e a um outro carbono. Então vai ser aldeído, tá certo? E vamos para a próxima molécula, né? Primeiro contando quantos carbonos eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então aqui a gente já vai ter uma exós, né? Que a gente vai ter seis. Então vamos lá, vamos classificar para saber se ele vai ser polidroxaldeído ou polidroxicetona. Primeiro, localizo o carbono da carbonila. Ele está ligado a um hidrogênio e está ligado a um carbono. Então, vai ser um polidroxaldeído, tá certo? E, por fim, essa última aqui, né? Vamos ver quantos carbonos a gente vai ter. Então, vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. É heptose. Eu tenho heptose aqui, porque eu vou ter sete carbonos. Agora eu vou ver se é cetona ou se é aldeído. Então, eu vou ter o carbono da carbonila ligado a um carbono e ligado a outro carbono. Como está ligado entre dois carbonos, eu vou ter justamente uma cetona, tá certo? Então, nessa primeira parte da aula, a gente aprendeu basicamente a classificação, né, em estrutural e a questão energética. E a gente falou também sobre a quantidade de carbonos que eu posso classificar, assim como também se é aldeído ou se é cetona. E a gente também caracterizou que os monossacarídeos são aqueles que vão ter de 3 a 7 carbonos na sua composição.
Então, a gente vai parar por aqui para não ficar muito extenso o vídeo e eu vou fazer uma parte 2 e uma parte 3, além também de fazer vídeos com questões, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo direitinho e vamos aí para o nosso próximo vídeo. Até mais!